o assunto é liberdade, né? Mas tem, na verdade, a ver com o que nós temos falado ultimamente. Quer dizer, continuação, Larissa, né? Do que nós temos pregado já nas últimas terças-feiras. Eu deixei pela metade do estudo passado, né? Então hoje nós vamos retomar, Maurício, mas também falando sobre liberdade. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia e nos traga a palavra agora, em nome de Jesus. Então, queridos, quando eu falo liberdade, eu não falo da liberdade apregoada no mundo aí fora. Que vocês veem, eu sou livre, paz e amor, tudo uma boa, né? Hoje nós temos uma liberdade na sociedade, né? Faço o que eu quero, as crianças estão livres e assim, não. Essa liberdade apregoada aí fora é ilusão. Não existe liberdade aí fora. O homem pensa que ele é livre. O ser humano pensa que ele é dono do seu nariz. Pensa. Mas não é. Ele sabe que não é. As maiores depressões acontecem nas pessoas mais ricas. As que mais têm estudo. Em países mais diferenciados, os maiores índices de suicídio são na Suécia, Inglaterra. Então, a gente vê que não depende de uma boa formação a liberdade. Pelo contrário, a liberdade é uma situação que não se encontra nesse mundo mundano. A Bíblia fala que as forças espirituais impedem a liberdade do homem. Salmo 89, 48. Abra lá. Aliás, Salmo 89, 48. Isso mesmo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 89 diz assim, olha só. Como é linda a palavra do Senhor. Verso 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Quer dizer, todos morrerão, Rubens. Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Qual homem que pode livrar a sua alma do poder do mundo invisível? Existe um mundo invisível, com espíritos atuantes no invisível, sobre a vida humana, sobre a alma, sobre a mente e sobre o corpo do ser humano. Então o homem é alvo de ataques, de interferência, e não só isso, de domínio de poderes do mundo invisível. Isso fica claro em Efésios, capítulo 2. Abra lá. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em Efésios, capítulo 2. Olha aqui, é um texto conhecido dos irmãos. Verso 1. Jesus vos deu vida, ou seja, vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando isso? Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Então a pessoa pensa que ela está num mundão solta, numa boa, come, bebe, fuma, sai com uma, sai com outro, faz o que quer, e apronta, e engana, e curte, e fuma baseado, e faz o que quer. Aí ele pensa que ele está fazendo o que ele quer. Mas olha, a Bíblia fala que quando andávamos segundo o curso deste mundo, andam segundo os príncipes das potestades, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então existe um espírito operando nas pessoas, principalmente dos desobedientes a Deus. Verso 3, aí Paulo fala, entre os quais todos nós também antes andávamos. Quer dizer, todo cristão que estava fora de Deus antes também estava sujeito às forças espirituais, né, de principados e potestades. Andávamos nos desejos da nossa carne, então a pessoa fazia a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então o indivíduo, ele pensa que ele manda, ele fala, eu não quero saber de igreja, quem saber de Deus, eu sou dono de mim mesmo. Mentira. Tem forças demoníacas que o comandam, que o dirigem, que o inspira, que manda, faz isso, faz aquilo. Pastor, é mais ou menos que nem aquelas figurinhas que a gente vê um diabinho de um lado e um anjinho de outro, mais ou menos. Mais ou menos, até um pouquinho pior. Então o ser humano pensa, que ele tem ideias muitas vezes, glória a Deus, que ele está fazendo. Não, mas existem forças que o impelem a uma coisa que não presta, que o impelem a uma ideia perigosa. Então,
é uma situação de escravidão, apesar de ele achar que está na liberdade. Ele é escravo e não sabe. A pior escravidão é aquela que você é escravo e não sabe. Não é? Em 1 João capítulo 3, a Bíblia fala, olha só, verso 8, que quem pratica o pecado é do diabo. Então a pessoa está presa ao diabo pelo pecado e acha que o diabo é um ser, né, bucólico de televisão, de filmes, de teatro, da imaginação humana, uma força do mal desenhada, personificada, que não é um ser. Então, a Bíblia fala ao contrário, que quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O que significa isso? Existe uma guerra espiritual, invisível, mas real, travada, sob a tua cabeça, sob o teu coração, debaixo do teu nariz, que você não percebe. Jesus querendo que você entenda a liberdade, e o diabo querendo falar, não é bem assim, está tudo bem, está tudo muito bem. Isso é 1 João 3:8, querida. Então o homem é naturalmente escravo do pecado, e escravo das trevas, porque o diabo é autor e consumador do pecado. Ele inventou tudo que não presta, e o homem está escravo nisso, porque o homem tem na natureza da carne a inclinação para o mal, não tem jeito. Então em Romanos capítulo 8, mais um texto, há muito texto, bom, se você não gosta, liga a televisão e assiste qualquer novela do diabo. Romanos, falando no tal, você tem muito cardápio por lá, mas a palavra do Senhor está sendo pregada agora. Romanos capítulo 8, abra lá, olha lá, 19. Por que eu encho de texto? Para confirmar a verdade. Não é um textinho, é toda a Bíblia. Romanos capítulo 8 diz assim, a partir do verso 19: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então as criaturas esperam que os filhos de Deus se manifestem. Para quê? Vamos continuar. Porque a criação, e quando eu falo criação, toda a criação, principalmente humana, ficou sujeita à vaidade. Olha aqui, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então existe o espírito de sujeição, que sujeita o ser humano. Aquele espírito que eu falei de Efésios 2, né? Os principados, os potestades das trevas, que dominam este século. E quando eu falo século, eu digo este mundo, esse sistema está dominado. E pensa que não. Mas o que acontece? A criação está presa a isso, não por sua vontade, mas porque está presa, está cativa. Mesmo sem querer, não tem como escapar. Está aqui, ó. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para o quê? A liberdade da glória dos filhos de Deus. Opa, começa a aparecer aqui, o que é liberdade? É a glória dos que são realmente filhos de Deus. Gente, não é pouca coisa ser filho de Deus, não é pouca coisa. Filho de Deus. Gente, que diferença, era filho do diabo, agora mudou bem, hein? Era um vagabundo, um fumeiro, um ladrão, sem vergonha, prostituto, agora é um príncipe da luz de Jesus. Que mudança, o que Deus faz? Então é verdade isso? É. Então existe a liberdade da glória dos filhos de Deus. Está aqui, né? Olha que coisa linda. Verso 22, porque sabemos que toda a criação geme. Então existe um gemido nas pessoas, inconsciente, querendo mudança de vida. Inventam autoajuda, inventam psicologia, psicoterapia, e inventam aí pensamentos positivos, milhões de religiosidades e religiões, milhões de formas de mudar, né, o padrão de pensamento, e vai para lá, e vai para cá, neurolinguística, e tudo bonitinho, 3 dias de sucesso, depois que se fosse bom, uma vez bastava. Quem faz coach não para de fazer, por quê? Porque não muda. E fica preso, por quê? Ilusão.
A psicologia é uma ilusão. Mas, pastor, eu sou médico. Posso falar alguma coisinha sobre o assunto? Não, ele não conhece nada, mas já estudei psicologia médica. 37 anos de medicina não são 37 dias. Então eu quero dizer para vocês que existe um engodo científico que ilude, que faz uma maquiagem da liberdade, mas não é a verdadeira liberdade. A hora que eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. O cara tem dinheiro e não é feliz. A hora que eu ganhar na loteria, a grande parte dos que ganharam na loteria ficaram pobres de novo. A hora que eu emagrecer, tem gente que fez cirurgia de bariátrica, já engordou de novo. E não é feliz. Pelo contrário, alto índice de depressão. Ah não, a hora que eu for um bem-sucedido empresário, chega lá e fala, o que aconteceu? Perdi minha família, perdi meu tempo, tenho dinheiro, não sou feliz. Estou doente, tenho isso, tenho aquilo. Felicidade, liberdade não está nisso. Então a criação geme e espera, com dores de parto. A dor é tão grande para a pessoa ser livre, que é comparada a um parto. Não consegue ser livre. Forte, não? Olha em 2 Timóteo, capítulo 2, abra lá. Diga glória a Jesus. Estão assistindo ou não estão assistindo? Ou estão jantando e não querem assistir? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25, diz assim, verso 24, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. As pessoas não aceitam, não conhecem a verdade. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. A Bíblia fala que a vontade das pessoas, ainda que não admitam e não queiram, as vontades estão presas aos laços do diabo. Está escrito aqui, olha que forte, na Bíblia. Lindo texto. Então, a hora que eu ficar livre da lei, eu vou poder pecar à vontade? Não. Romanos, capítulo 6, abra lá. Nossa, quanto texto, pastor, o assunto é fantástico. Diz assim, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, olha a liberdade aqui, ó. Fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, diz Paulo, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Fantástica palavra, linda palavra de Deus. Então não vale a pena, o crime não compensa, como diz o Batman lá naquela série. Não vale a pena não ser de Jesus. Não é bem assim, é assim sim, você tem que ser livre. E o pior é que a lei lá que os adventistas pregam, testemunho de Jeová, todo mundo, do Velho Testamento, subjuga o homem. Paulo fala, não adianta, vocês estão fora do esquema. Olha Romanos capítulo 7, vira a página. Olha que coisa linda, Rodolfo, você que gosta de assuntos profundos. Nosso visitante Rodolfo Chalup, cadê seu pai? Seu pai assiste esse programa, sabia? Seu pai é um fã queridíssimo. Queria qualquer dele aqui com a gente. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, olha o que Paulo fala. Também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, a lei do Velho Testamento. Olha aqui, ó.
operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Então a lei lá dos 10 mandamentos, a lei de Levíticos, a lei de Números, de Deuteronômio, o que ela fazia? Olha o que está escrito aqui, ó. São pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte, irmão. E os crentes adoram a lei. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Pastor, qual é a lei da tua igreja? O que pode ir lá? A turma gosta da lei. Só que Paulo fala que a lei dá fruto para morte. Olha aqui, ó. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Opa, a lei retém o homem na escravidão. Dentro da igreja, dentro das religiões. Forte, não? Olha aqui, ó. Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que lindo texto. Que diremos, pois, verso 7, vai. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Fantástica essa palavra. Então hoje temos uma maneira de ficar livres. Juninho, olha lá, Romanos capítulo 8, abra lá, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Velho Testamento, que os adventistas, que os testemunhos de Jeová e que os crentes tanto defendem. A lei, tem que seguir a lei. Só que a Bíblia fala que a lei de Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o verso 3, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Que fantástico! Jesus aniquilou a lei, acabou com a lei e se tornou único caminho para a salvação. Acabou a lei, acabou a escravidão, porque a lei escraviza. A lei me coloca, eu não posso pisar na grama. Aí você fica mais com vontade de pisar naquela graminha. Já viu isso? Farol fechou, olha, pode passar, você olha bem, agora não pode passar, e dá vontade de passar. A lei excita o pecado. É assim. Então nunca aperfeiçoou ninguém. Olha em Gálatas capítulo 2. Vamos para Gálatas. Estou falando de liberdade. Se eu falar de liberdade e não mostrar o que é maior para a escravidão do homem, eu estou errando. Olha que lindo. Verso 16. Olha só essa. Anotem isso aí depois. Vocês têm um estudo bíblico. Guga, cadê o Guga? Depois você prega isso nas igrejas por aí. Guga agora é um pregador, Sérgio, sabia? Virou pregador. Logo eu passo a bola. Vou me aposentar. O que você acha da ideia? Não, tá bom. Deixa o Google lá, né? Tá bom. Então, ó, Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É clara a Bíblia. Por que os crentes hesitam tanto? Acho que não conhecem a Bíblia, não é possível. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então a pessoa fala, eu não faço isso, não faço aquilo, não quer dizer nada. Senhor, eu sou santo. Ih, está começando mal. Eu não posso nunca me justificar. Quem é o homem para se apresentar com as suas próprias credenciais perante Deus? Quem é o homem? Quem somos nós? Deus. Eu não faço nada. Eu não matei ninguém. Por que eu vou para a igreja? Eu não mato, não faço, eu não roubo. Eu não faço mal para ninguém. Não traio minha mulher. Não quero nem saber de igreja. É o pensamento. O homem quer se credenciar pela lei. Só que sem fé ninguém será justificado perante Deus. Salvação pela fé. Fantástico, não? Olha aquela Gálatas 2:20. Olha que lindo esse texto. Isso vocês cantam até música por aí. Ó, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que coisa linda. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gente, quem fica se justificando pela lei de Jeová, torna a graça e a morte de Cristo vã. Aprendam isso.
Ah, mas o teólogo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu estou esperando os teólogos aqui para a gente conversar. Mas o pessoal foge. Ah, mas sim, mas pastor Lenilton, eu adoro briga evangélica. São sadias as brigas evangélicas, fala. São aquelas denominações que falam de mulher com saia. Isso aí tá. Me deu agora aqui. Eu vou ler para você. Abra lá em Colossenses, capítulo 2, verso 8. Está tudo na ponta da língua. São 35 anos estudando isso. Vamos lá. Colossenses, capítulo 2. Essa menina gosta da Bíblia, ela não perde nada. Colossenses, capítulo 2. A resposta à tua pergunta. Verso 8. Se alguém falar, e a saia tem que ser comprida, não sei o quê. Leia agora Colossenses 2, 8. Aprenda mais essa, Sérgio, que essa aqui acho que eu não preguei para você ainda. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Olha lá. Segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aí, olha aqui, verso 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e cultos dos anjos. Então, Colossenses 2, 18. Metendo-se com coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Verso 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus, Verso 20 da resposta. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Como, não toques, olha aqui, não proves, não manuseies, não use calça, não faça isso, não faça aquilo. Olha aqui, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, Alessandro, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É carnalidade. Tem que de terno na igreja, é respeito. Tem gente que não tem dinheiro para comprar o terno. O cabelo tem que ser compridão. Que é isso? Tem gente que se deixar o cabelo comprido, o piolho aparece. Tem médico que manda rapar a cabeça. Lei, tradição, fora. Colossenses 2:8 e 2:20 em diante, você tem aí o aparato para explicar a religiosidade dos crentes. Boa essa, não? Pastor, Oi, fala, irmão. mulher com câncer, nem pensar, né? Nessa lei. Não entra. Bom, Jeová já tirava a turma que estava aleijada, né? Os aleijados não tinham vezes. Os coxos, os mancos, os cegos não entrarão na congregação do Senhor. Que Senhor é esse que faz acepção de pessoas? Se em Romanos capítulo 2, verso 11, o Pai não faz acepção de pessoas. Que dualismo cristão é esse? Vamos continuar. Eu gosto que abrir o apetite de vocês. Abra em Gálatas capítulo 3, vamos lá. Gálatas 3, verso 10. Olha lá. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Gente do céu, agora foi fogo, né? Olha aqui, Tem coisa que eu leio, depois eu releio e falo, meu Deus, que forte. Olha, todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição da lei. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então é impossível cumprir a lei. Em Romanos 3 fala que nenhum homem deixou de pecar, verso 14. Em Salmo 14 também fala isso. Não há homem que viva e não peque. Então, em Ezequiel capítulo 18, verso 4 diz assim, a alma que pecar, morrerá. Então todos estão mortos. Só um não pecou. Só um venceu a lei, só um teve que cumprir a lei. Quem foi? E o que aconteceu com ele? Morreu porque a lei é injusta e crucificou um justo. Ah, mas ele tinha que fazer o sacrifício para agrado do pai. Poxa, mas que pai é esse? Ele comprou da mão de alguém, não do pai. Não do pai. O pai entregou em troca.
Fomos comprados por bom preço. Fomos comprados pelo preço de um sangue imaculado e incontaminado. É outra história. É mais forte que isso. O preço para a compra do homem da mão dos anjos foi muito forte. O preço da compra dos homens, dos bilhões de seres humanos, da mão das trevas foi muito forte. Da mão da lei foi muito forte. Quebrar a lei na cruz não foi fácil. Colossenses, capítulo 2, abra lá. Poxa, peraí. Continua lendo o Gálatas 10. Eu não vou voltar depois, vamos lá. Verso 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Verso 11. Ó, porque o justo viverá da fé. Então, gente, a palavra fé no Velho Testamento aparece quantas vezes? Não fala nada, Rubens, os outros, vamos lá. Quantas vezes aparece a palavra fé no Velho Testamento? Uma. Está perdida lá. Em 39 livros, uma vez. Abacuque 2,4. Só. No Novo Testamento, mais de 300. Então a fé inaugura a nova aliança. O novo tempo. O tempo favorável à nossa salvação. Alegria, celebração, liberdade. Liberdade. Esqueçam o velho, comecemos o novo. Que maravilha. Então não preciso guardar o pôr do sol na sexta-feira para começar o sábado de Jeová. Lei, trevas. E ninguém que se justifica pela lei vai para o céu. Me desculpe. Ainda bem que a Vilma foi resgatada das trevas, porque ela era adventista e de sábado, se bobeasse, nem comida fazia. Não é isso? Na sexta, para deixar para o sábado, requentado. Mas podia comer no sábado? Não, tem gente que passa em jejum. Minha avó era adventista. Então na sexta era uma luta aquela casa, porque era limpeza. Na hora que abaixasse o sol, tinha que acabar tudo. Eu falava, meu Deus, minha avó tá louca. E fazia comida para sábado, e limpava a casa. Aí chegava às 4h30, 5h, baixou o sol, ela sentava. Acabou. Glória. Eu falei, mas sexta-noite está começando a farra, minha avó vai descansar. Eu pensava, era do mundo, né? Eu era do mundo. Então, lei fala, 20 anos adventista, que santidade. Mostra a Vilma para todo mundo, mostra a Vilma. Será que tem algum adventista assistindo agora? Manda para os adventistas. Não, eu amo, eu fui criado com a revista Nosso Amiguinho, quando era pequeno. A Bíblia fala, né? A igreja sabatina, que era do sábado, né? E não mudou nada, porque a lei não aperfeiçoa. Olha que coisa linda, verso 12, ora, Gálatas 3,12, continua lendo. A lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meu Deus, Jesus passou pela maior maldição, para que eu não precisasse pagar o preço. Ele pagou um preço que era meu, que era seu, que era nosso. Para a nossa liberdade. Para a nossa liberdade. É muito forte. Amém, queridos? Amém. Então, Gálatas 3, olha aqui, no verso 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O que eu faço para ser filho de Deus? Fé em Jesus. Gálatas 3, 26. Sois filhos de Deus, guiados pelo Espírito, ou seja, pela fé em Jesus. Que a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, no verso 13 e 14, que aqueles que são, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Mas só tem o Espírito de Deus quem tiver fé em Jesus. Amém, lindos? Então a coisa mais linda que existe. Então, amados, o Pai livra o homem. João 3,16. Olha, texto lindo, que todos os crentes conhecem. Olha aqui, ó. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ué, mas não é uma contradição? Se ele deu a lei, agora ele tem que dar o Filho para tirar da lei? O que vocês acham? Não é uma contradição?
É a mesma pessoa? O que você acha, Rodolfo? É uma antítese paradoxal? Ué, eu faço, depois desfaço? Faço? Não. Ah, mas o que acontece então? Não foi o Pai que deu a lei. Quem deu a lei? Atos 7, 53, 54. Ai, quem deu a lei? Abra lá. Ah, mas o senhor já falou isso? Tem que falar 1000 vezes, porque a turma não aprende. Atos 53, Atos 7, 53. Atos 7, 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Quem que deu a lei? Os anjos. Só esse texto? Não. Gálatas 3, 19. Abra lá. Muita Bíblia. Por quê? Conhecereis a verdade? É a verdade que vos libertará. Quem fala isso, hein? Bolsonaro, isso mesmo. Jesus em João 8,32 e o Bolsonaro. O Bolsonaro está mais firme que os crentes. Impressionante. Ó, o que eu falei? 19. Bom esse texto. Olha. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, que é Moisés. Então Moisés recebeu dos anjos a lei. Olha aqui, ó. Fantástico, não? Ai, pastor, que confusão. Eu não ouço isso nas igrejas. Nas igrejas eu ouço: desce fogo, Jeová. Desce fogo do céu, reteté de Jeová. Estou confrontando esse evangelho que não é verdadeiro. Não é verdade. Se o Filho vos libertar, João 8, 40 ou 30? João 8, vamos lá. É 8 também. É 36, desculpa, estou mal da cabeça. Preciso tomar um remedinho para a memória, viu? Faço para todo mundo, não faço para mim. Você quer também? Eu vou fazer para você. Ó, João 8, 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já está bom, lindo. Obrigado, querido, está bom. Ué, por que vos libertar? Por que libertar? Mas está debaixo da lei, a lei foi dada pelo Pai. Estou em casa se foi dado pelo Pai. Não é verdade? Se o Pai deu o pão do céu, não foi o Pai que deu o pão do céu lá no deserto? Não, todos morreram. Ué, mas o que está lá em João, capítulo 6? Abra lá. Não foi o... Quem deu o pão do céu? Olha lá. Verso 32, João 6, 32. Olha que Jesus fala, olha que forte isso aqui. A igreja fica quieta. Por quê? Porque não ouve isso dos pastores. Por que não? Não sei. Eu não sei por quê. Eu não entendo. Pausa a turma no jugo. João 6, 32. Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Mas Moisés, não foi bem Moisés. Moisés estava lá, mas quem deu foi Jeová. Através de Moisés. Para não ofender, Jesus falou: Moisés. Para não ofender os judeus, Jesus falou: Moisés não vos deu o pão do céu. Vocês pensam que foi Moisés. Vocês pensam que foi ele. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram depois: Senhor, dá-nos desse pão. E Jesus abriu o coração. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mudou o testamento. Mudou o concerto. Mudou a visão. Mudou o comando. Outra situação. Ah, mas o Pai não estava lá falando com todo mundo no Velho Testamento? Abertamente? Não é o que a Bíblia fala. Em João capítulo 1. Aqui, ó. Olha aqui, ó, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Verso 17. A lei foi dada por? Ou por quê?
Não, peraí. Quem deu para Moisés? Foi Jesus? Quem deu? Jeová. Fala, está com medo? Foi Jeová. Lá no Monte Sinai. Monte Sinai. Jeová apareceu e deu a lei de Levíticos, a lei de Êxodo 20, para Moisés. Escreveu com fogo na tábua. Aí ele quebrou, teve que escrever de novo. Lembram disso? Aí Jesus pega e fala, escuta gente, Jesus não, João, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Porque a lei não é verdade. Não era verdade. Se não é verdade, eu tenho que conhecer a verdade para ficar livre. Para ser livre. Então, essa palavra que eu estou pregando para vocês está trazendo liberdade. Aleluia. Liberdade espiritual. Fantástico, queridos. Fantástico. Então, amados do Senhor, olha aqui, João 1:29. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tira o pecado, acabou, não há mais pecado. Olha que fantástico, não há mais pecado. Isso é liberdade. Sem Cristo, o pecado continua. Com Cristo sai o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Pensa no que está falando, tira o pecado. Se não há mais pecado, o diabo não tem mais o que te acusar. Aí eu volto para Romanos 6. Vou continuar no pecado porque eu estou na graça? Não. Agora eu vou ser servo da liberdade. Porque eu tenho escolha. Sabe o que é ser de Jesus? É ter escolha. Eu posso fumar, mas posso não fumar. Quem fuma não consegue largar. O prostituído não consegue largar a prostituição. O viciado é difícil. Quantos que se libertam do vício? Pouquíssimos. E a grande parte se converte para valer. Senão, não. Por quê? Porque sem Jesus não há libertação. Sem Jesus não há libertação dos teus problemas psíquicos, espirituais, emocionais, tudo. Eu agora vou fazer uma autocura, uma autoajuda, uma autoanálise. Pode fazer 1000, você não vai ser curado. Só Jesus muda a sua vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sem Jesus não há cura. Sem Jesus não há libertação. Sem Jesus não há família sadia. Sem Jesus não há alma sadia. Muito forte, muito maravilhoso. Não é isso, irmãos? Mateus, capítulo 11, olha aqui, ó. Texto conhecido por os irmãos. Olha aí, ó. Verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Essa é a verdadeira autoajuda. É Cristo ajuda. Vinde a mim, cansados, oprimidos. Jesus faz o milagre. 36 anos o homem preso é uma paralisia. E ninguém havia que o colocasse no tanque de Betesda. 36 anos. Ele falava, ninguém me leva até lá. Vinha um anjo por ano lá, e vinha da parte de Jeová, um anjo, e fazia acepção. Quem era mais forte pulava. Quem não tinha chance, ficava lá que nem aquele homem. Jesus falou, o que você quer que eu faça? Ele falou, não tem ninguém que me leve até lá. E eu quero ser curado lá na água. Jesus falou, levanta e anda. Eu não preciso ir para a água. Não precisa de anjo. Você precisa de mim. Eu te liberto, eu te curo, eu te ajudo, eu te abençoo. Eu sou o caminho e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida eterna. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Maravilha. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Descanso para a alma de Jesus Cristo. Não há outra. Vai fazer psicoterapia. Desculpa. É bom para fazer uma conversinha. É bom. Mas a cura, Cristo Jesus. Não há outro. Boa, não, irmãos? Boa, muito boa. Então, amados do Senhor, olha só o que está lá em Gálatas capítulo 5. Outro texto forte. Eu dei muitos textos fortes para vocês hoje. E nem queria entrar nesse texto de Jeová, porque eu tenho visitantes, depois eles vão falar lá nas outras igrejas. Daí eles vão falar assim, você é herege. Ai, heresia. Tá bom.
Gálatas. Heresia é a divisão das igrejas. A maior heresia da terra é dividir o corpo de Cristo. Maior heresia. Camarada não está contente e fala, vou abrir minha igreja. Aí ele pega um outro e fala, aquela igreja lá, vou te contar, viu? Não me valorizaram. Vou abrir uma nova denominação. Você me ajuda? Lógico, aquela igreja lá, terrível, já passei por lá. Vamos juntos vencer aquela outra igreja. Que espírito satânico. Aí abre a igreja, a minha igreja. Essa igreja é minha. Eu sou o pastor, ninguém mais. Irmãos, Jesus é um só. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Fala, irmão. Quem levantou a mão? Fala, irmão. Isso que o senhor está falando, não tem muito a ver com 2 Coríntios 14, 16, que fala assim, a plena conversão, o véu é retirado. Isso, esse texto é bom. 2 Coríntios 3, 14 e 16. Isso. Bom texto, mas eu vou ler depois. Eu vou ler primeiro, lindo. O que eu falei que eu ia ler? É só para a gente fazer a ordem. Gálatas 5, olha esse texto aqui. Olha que texto forte esse aqui. Meu Deus, Maurício, eu sei que você faz teologia. Você é um homem da cúpula. Você é um homem hoje, né? Você e o Sérgio são hoje espias aqui dentro. Mas você, o Guga, toda essa turma. Mas sabe como é que é? Pastor Lenilton é de Jesus. Então, eu tenho costa larga, né? Tenho costa larga. Ó, Gálatas 5, verso 1. Estáis, pois, firmes na liberdade. Olha que lindo esse texto. Olha só, Ludmila, olha esse texto. Gálatas 5, 1. Estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora, sobre a lei, verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Mais um texto. Quantos que nós já lemos? Olha aqui. Então, olha aqui, ó. Verso 13, Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Eis o nosso motivo de pregação hoje, Érica. Fomos chamados para a liberdade. Você é o quê? Você é crente? Não, eu sou da liberdade de Jesus. Cristo me libertou. Que igreja você é? Daquela que Cristo me libertou. A única, a igreja de Jesus Cristo. Sem placa, sem mancha, sem ruga. A única que ama, que tem o Espírito Santo, que não tem mais a lei da carne. Olha aqui, ó. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Isso é para quem abre igreja, briga com a igreja. Só nesse pedaço aqui nós temos 6 igrejas aqui, ó. Em menos de 500 metros, que tem 6 igrejas. E ninguém conversa com ninguém. Só eu que tenho amizade com isso, com não sei quem. Eu tenho amizade com todo mundo. Graças a Deus. Por quê? Há um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, uma só igreja, um só Pai, que é o Pai de todos, por todos, em todos. Efésios 4, 4 a 6. Está isso. Então, eu não admito muitas igrejas. Eu vou lá na igreja do Cleus. O Cleus vem aqui. O Cleus não é da nossa denominação, mas é do mesmo corpo. Unidade total. Rodolfo não é da mesma denominação, mesmo corpo. É como se ele estivesse com ele todo dia. Por quê? Porque não há diferença, como diz Paulo. É o Espírito Santo. O Espírito é santo. A igreja é santa. O Senhor é santo. O crente tem que ser santo. Amém, queridos? Então, é muito lindo isso aqui. Que texto que você falou? Olha essa aqui que está em 2 Coríntios, capítulo 3. É de Deus esse texto. Abra lá. Porque o cristão, ele vem com as bagagens. Se é batista, bagagem batista. Se é assembleiano, bagagem assembleiana. Se é presbiteriano, bagagem calvinista. Se é da congregação cristã, bagagem da congregação. Cada um tem o seu tique evangélico. Os seus modos vivendo evangélico, né? Um é paz de Deus, outro é paz do Senhor.
outro é graça e paz, outro é saúde, outro é paz de Cristo, outro é paz, outro é como é que você está? Tudo bem, Shalom Adonai. Ó, olha só, 2 Coríntios capítulo 3, verso, olha lá, a partir do verso 13. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo. O que está escrito aqui? O Velho Testamento foi por Cristo retirado, cancelado. Mas para que serve? Para elevar o novo. Glória a Deus. Para levantar a Cristo. Para apontar que Ele é tudo. É dele. Moisés falou, o Senhor levantará um novo profeta, a Ele ouvireis, e semelhante a mim. Então, Ele é Jesus, não há outro. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Ele é liberdade total. Jesus é liberdade. Então eu posso pecar à vontade? Não, você, Deus vai tirar, Jesus vai tirar a sua vontade de pecar. Isso que é bom, sem força. Sem força, você vai ser libertado livremente, sem lei, sem jugo. Sabe? Você vai para o inferno, você vai morrer. Não, Jesus tirou o jugo, glória a Deus. Liberdade total. Fala, querido. Por isso que também Paulo fala, aquele trecho que ele fala que se tem alguém que guarda o dia da semana ou não faz para Deus, Deus recebe, né? Pelo amor dele, né? Sim, porque Deus ama todos. Os que estão debaixo da lei estão cegos. Então, Romanos capítulo 14, que o irmãozinho citou, vamos lá, vamos ler esse texto. Outro dia, eu tive que responder para uma irmãzinha o seguinte, a irmã Rita, querida, que sempre me assiste. Eu falei que Jesus não existia no Velho Testamento como Jesus. Jesus, veja bem, quero esclarecer isso, o Espírito está me tocando. Jesus veio como? Ao mundo através de Maria, certo? Então Jesus, o Espírito Santo cobriu Maria e veio Jesus. Mas o Espírito de Cristo estava no Velho Testamento. Não confunda. Então o Espírito de Cristo sempre existiu. Prova isso, pastor. João 1, abra lá. Então antes de Romanos, vamos para João. O Espírito Santo que manda. Rapidinho. Ó. João capítulo 1. Verso 1, no princípio era o e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Palavra. Quem é a palavra? Jesus. 3 testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito. Esses 3 são um. A palavra, o verbo é Cristo. Então, 1 João, isso que eu falei está em 1 João, capítulo 5, verso 7, se não me engano. Tá? 3 testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Ora, o verbo se fez carne. Então o Espírito de Cristo sempre existiu. Estava com o Pai. Aí esse Espírito veio e se tornou carne. Olha aqui, ó. E o verbo se fez, aqui, carne. Está aqui, ó. Verso 3 diz assim, ó. Todas as coisas foram feitas por ele, e nele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, olha aqui, ó. E ele fala de João Batista, tal. Olha aqui, ó. Aí verso aqui, ó. Cadê o verbo se fez carne? Isso, tá aqui, ó. E o verbo se fez carne. Então, quando o verbo se fez carne, quem que nasceu? Jesus. Já anunciado, já previsto, em oculto, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Os anjos não sabiam que iam perder a posição deles. Os anjos não sabiam. Era um mistério para o Velho Testamento. O que Deus ia fazer? Levantar homens que eram destruídos do Velho Testamento, sem valor nenhum. Homens eram assim. Elias, desce do monte que a rainha quer falar com você. Ah, é? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, te consuma agora. Na hora, 50 pais de família. Morreram. 51 homens de família. Depois mais 51. Morreram pelo capricho do profeta.
pela manhinha do profeta. Desculpe, com todo respeito a Elias, espero encontrar no céu, né? Vamos encontrar. Mas está errado. Porque se uma alma, Jesus falou, vale mais que o mundo inteiro, como lá, esse homem era desprezado. Então, amados, os anjos brincavam com o ser humano. Quando Jesus veio, ele cumpriu o mistério oculto nos tempos, como está lá em Efésios capítulo 3. Ou seja, Jesus manifestou a sua esposa, a igreja, que é um conjunto de seres humanos que saem das profundezas das trevas, que saem do profundo da escravidão de Satanás e se tornam o quê? Filhos de Deus, acima dos anjos. O que o crente não entende é que ele está acima dos anjos. O crente não entende isso. O crente fica lá, meu anjo da guarda, me ajude, vem anjo, vem. O anjo fala, peraí, meu, é Jesus, tudo que você pedir, pede em nome do Senhor, ao Pai. Tudo que pedires ao Pai, em meu nome, eu o farei. Não é pedir para anjo. Que restauração de culto dos anjos é esse que a gente vê nas igrejas? É anjo para cá, é anjo para lá. Deixa os anjos, porque eles são o quê? Espíritos ministradores. O que são os anjos, Rodolfo? Espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Leia isso em Hebreus 1,14. Está claro, literal, em português. Então o anjo, ele serve a igreja. Hebreus 1,14. Mas não tem o comando. O comando está na tua boca. 1 Coríntios fala o seguinte: não sabeis vós que haverão de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esse mundo. Mas o cristão não. O cristão, ele é arredio. Ele gosta da escravidão. Por quê? Porque a teologia escraviza. Porque coloca os anjos do Velho Testamento como líderes da igreja. Está errado. Só há um Senhor, Jesus. E há um só Pai, o Pai de Jesus. Acabou. Fora disso, fábulas, como está lá em Colossenses capítulo 2. Retorno ao culto dos anjos, que Paulo condena. Os espíritas adoram isso. Havia um camarada que fazia, como é o nome dele? O Gasparito, você sabe tudo. O Gasparito fazia programa de rádio na década de 90 de manhã. Eu fazia à noite. Eu chegava lá e desfazia o negócio dos anjos. Aí de manhã ele invocava os anjos. Era uma briga, foram 3 anos de briga. Aí ele mandou a dona da emissora me mandar embora. Não aguentou a oração. Pediu, aí foi covarde, pediu para a mulher, a dona lá, mandar a turma embora. Cobrou o dobro, falou, vamos embora, não precisamos pagar o dobro para fazer rádio. Por quê? Porque o Gaspareto queria culto dos anjos. E Jesus não. Jesus não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. E em 1 Timóteo capítulo 2, há um só mediador entre Deus e os homens. Verso 5, Jesus Cristo, homem. Por que homem? É aquele que veio em carne e venceu os anjos na cruz para acabar. Colossenses capítulo 2, abra lá. Tô ficando nervoso com esses anjos, viu? Esses anjos são terríveis. Teme ao Senhor Jesus e ora ao Senhor Jesus. Os anjos fazem a parte deles. Porque vocês vão julgar o que eles fizerem para vocês. O que eu falei? Colossenses, capítulo 2. Isso, grande Wendel. Esse aí, quando vier a grande perseguição contra mim, continuará do meu lado. Tenho certeza. Você também, Sérgio? Será? Não sei, hein? Não sei. Você anda por aí, viu, voando. Ó, Colossenses 2. Olha que lindo aqui, Ludmila. Está vendo que a Ludmila ou está gostando ou nunca mais vai voltar. Não sei. Olha lá. Colossenses 2, verso 14. O que Jesus fez? Ele riscou a cédula que era contra nós, verso 14, nas suas ordenanças. Que cédula é essa? A lei. A qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então Jesus, quando foi para a cruz, não foi ele que foi para a cruz, foi a carne, foi o véu, foi a lei. Olha lá. E o que aconteceu na cruz? Verso 15. E despojando. O que é despojar? Tirar, jogar por despojo. O quê? Os principados e potestades. Aqueles de Efésios 2. Aqueles que são anjos caídos, olha aqui, ó, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então o que aconteceu na cruz não foi só uma obra de perdão pelo sangue imaculado, mas uma vitória sobre a guerra espiritual.
contra os anjos que dominavam o Velho Testamento. Os expôs. Era anjo da Pérsia, anjo da Grécia e anjos de Israel também. E ele expôs publicamente. Falou, agora sou eu. É-me dado o quê? Todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18 a 20. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então a partir de agora, quem comanda? Quem comanda? Quem comanda terreiro de macumba? Quem comanda Provida? Quem comanda a maçonaria? Quem comanda todo demônio? Todo espírito? Tudo. Quem comanda? Jesus. Colossenses 2:11. Olha aqui, ó. Não, verso 9. Porque, Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é divindade? Poder do Espírito. Tudo está na mão de Jesus. Verso 10. E estáis perfeitos nele, em Cristo, que é a cabeça do quê? De todo principado e potestade. Não há demônio, não há anjo, não há espírito que suporte o poder de Jesus. Quando os pacientes vão no meu consultório, eles falam assim, doutor, é verdade que o senhor dá passe? Eu falei, o senhor dá passe? Vou dar um passe em você agora. Vou fazer uma oração poderosa. E qual é o santo? O santo dos santos. É mais forte que o caboclo? Muito mais. Mas o pai, o xalá, muito mais. É agora. E tenho mães de santo que vão no meu consultório, diferenciadas. Você sabe que hoje tem um espiritismo rico, né? Aqui em Alphaville tem os espíritas ricos. Então não é mais aquele terreiro de fundo de macumba. É feito aqui nos, vamos dizer, arredores dos Alphavilles aí, ó. Com pessoas que andam de Mercedinho e no fundo das suas garagens tem terreiro de macumba. Teve uma que era no meu consultório e foi fazer umas coisas de estética lá, e toda vez que eu ia lá passar, ela impunha as mãos, ela não aguentava, falava, não tô bem. Eu falei, vai ficar bem. Depois ela abriu um centro na rua que eu morava aqui no Zero. Eu passava assim, falava, em 3 meses fecha, para dar uma chance, né, porque coitado, pagou aluguel. Você lembra? Você ia lá na minha casa? Em 3 meses fechou o centro de Umbanda na esquina do Zero aqui, no Alfa Zero. Por quê, pastor? Porque Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. Qualquer religião, qualquer espírito, qualquer galáxia, qualquer coisa que se nomeia, qualquer ser do universo, qualquer ovni, Jesus tem poder. E esse poder está na igreja, em Cristo. É forte. Por que não desfrutar? Por que não aproveitar? Desfazendo as obras do diabo. Fala, Juninho. Vira para ele lá com o Juninho. O pessoal pensa que é uma criança, vai ver que é ele lá. Vai lá. Pastor, aquela passagem que fala tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. Verdade. Maravilha. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Abra lá. Ele gosta da Bíblia, esse rapaz. Eu nunca imaginei que o aleluia viesse aqui, viu? Nunca imaginei. Olha aqui, verso 12. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Né? Posso fazer. Vou contar um exemplo. Meu pai tomava um uísque, já está no outro lado, né? Já faleceu. Onde está, não sei. Deus sabe. Mas que a Bíblia fala, nada julgueis antes do tempo. Mas meu pai gostava de um whisky antes de comer, e eu sempre no mundo participava disso. Aí me converti. Aí cheguei lá e falei, pai, não quero mais beber. Ele falou, o pastor proíbe. Eu falei, não, pai, não é isso. Não tenho mais vontade. Não tem mais graça para mim. Você é proibido de beber. Eu falei, não é proibido. Bom, ele atormentou tanto. Eu falei, não vou conseguir almoçar. Eu falei, tá bom, pai, dá aqui o whisky. Chivas na época. Tá feliz? Tá contente? É me ilícito, mas não me convém. Não mudou nada em mim, para mim. Ele olhou assim. Porque eu tomei o copo, né? Nunca mais ele falou nada. Ele falou, ele mudou. Ele pode beber. Mas se ele quiser, ele não bebe.
porque Cristo o libertou. Agora eu não consigo parar. Ele falava. Então, todas as coisas me são lícitas, Júnior, mas nem tudo me convém. Aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas, continuando, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Fantástico, não? Fantástico. O que eu falava antes desse texto? Não me lembro mais. O que eu falava? Eu falava alguma coisa. Você não lembra também? Tá bom, então eu vou ter que falar outras coisas. Não queria entrar nesse assunto, porque temos visitantes e pessoas que nos acompanham, teólogos, pastores. Então eu falava para Rita que Jesus sempre existiu. Tanto é que tudo foi feito pelo Pai, por Ele. Está lá em Colossenses mesmo, vai lá. Colossenses é um livro rico, viu, irmãos? Colossenses é um livro maravilhoso. Colossenses capítulo 1, fala assim a palavra do Senhor. Olha aqui, ó, no verso, olha aqui, ó, verso 16. Porque em Cristo, ou seja, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então há um mistério. O Espírito de Cristo é a essência do Pai. O Filho está no Pai, o Pai está no Filho. Como que Deus falou assim, filho, eu estou criando tudo isso aqui. Você está comigo. Aí o filho falou, estou aqui, pai, mas ele não era ser humano. Por isso que eu falei que Jesus não existia no verso. Já estavam falando que eu estava sendo herege, que eu falava que Jesus não existia. Não é isso. O Espírito de Cristo sempre existiu. Tanto é que estavam os profetas, profetizando a glória que havia de se manifestar. Mas os principados não entendiam. Porque houve usurpação no Velho Testamento. Os anjos brincavam com Israel. Houve uma situação terrível no Velho Testamento. Vocês podem ver. Acabaram com o povo de Israel. Acabou com o povo de Israel. Vou mostrar para vocês. O povo de Israel era subjugado, escravo da lei, dos anjos. Quem deu a lei? Gálatas 3,19. Está lá. Aí Jesus libertou. Acabou. Fala, irmão. Pastor, isso aí que você falou até foi uma dúvida que eu tive essa semana, que lá em Atos, quando teve a descida do Espírito Santo, falou que se cumpriu a profecia de Joel. E quando você olha lá em Joel, fala que é o Senhor Jeová falando, que naqueles dias derramaria no Espírito sobre toda a carne. Mas Jeová queria que Jesus o que havia de promessa no Velho Testamento? A vinda do Messias para Israel, que ia assumir o trono de Davi, que ia reger as nações com vara de ferro. Essa era a profecia que está em Daniel, está em Ezequiel, está em Salmos. Salmo 1, Salmo 2. E aí, pastor? E aí? Sim, Jesus veio como Messias de Israel. Quando ele chegou para a mulher samaritana, que falou, Senhor, dá-me a bênção. A mulher vinha atrás pedindo, Jesus falou assim, o Filho do Homem não veio a não ser para os filhos de Israel. Daí ela falou assim, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai dos seus donos. Aí Jesus não aguentou, né? Jesus estava quieto, né? Jesus veio como Messias de Israel, para o povo de Israel. Ele tinha que cumprir a lei de Jeová, para aniquilar a lei. Mas acontece que Jesus manifestou um plano do Pai que estava oculto. O Pai nunca foi visto no Velho Testamento. Nem foi conhecido por Israel. Nem foi visto, nem ouvido. Prova isso, pastor. Isso é heresia. Agora fiquei nervoso. João 5:37. Vamos lá, vamos continuar. Até quando Deus quiser, o Pai. Verso 36. Verso 37. E o Pai que me enviou, Jesus falando, olha, João, olha só, Jean Paulo, você que é um homem da Cielo, um cérebro dos computadores, do esquema da nova era, porque você é um menino da nova era, você tem visto revelações fantásticas, você ama a palavra, você e sua esposa querida, que também é da Cielo, olha lá, verso 37, e o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Olha o que ele diz em seguida, Alessandro, vós, para os judeus, nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Ué,
Mas a voz, lá em Êxodo 6, Deus falava com a congregação, Deus falava com Moisés todo dia. Em Êxodo 20 e 22, Êxodo 6, 2, vai anotando aí, Amós 3, 2, olha quanto texto. Ezequiel 25 diz que Jeová se deu a conhecer a Israel. Lê lá, Ezequiel 20, verso 5, olha aqui, ó. Aqui, ó. Ezequiel 25. Olha aqui, ó. Disse-lhes assim diz o Senhor Jeová, verso 5, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão à descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou Jeová, vosso Deus. Quem é Jeová? Quem é Jeová? O Deus de Israel. É o Deus dos amalequitas? Não. É o Deus dos amonitas? É o Deus dos árabes? Não. É o Deus dos egípcios? Não. É o Deus dos babilônios? Não. É o Deus de Israel. Não entre na tua congregação nem amonita, nem moabita, nem eteu, nem jebuseu, nem amorreu, nada. Esses povos têm que ser o quê? Destruídos. A espada. Se não destruir, sobrar um, é desobediência. Acabou. Então, quem é Jeová? Deus de Israel. Mas Jesus não veio dessa linhagem de Davi para ser o Deus de Israel? Sim! Mas ele de repente mostrou outro plano, o plano do Pai. E o curso da humanidade fez isso. Ou seja, o que era para ser salvação de uma nação, se tornou salvação da humanidade. Porque o Pai não faz o quê? Acepção de pessoas. Deus, quando eu falo Deus, é o Pai. Romanos 2,11. Não faz. Irmãos, abra a cabeça. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2,11. Atos 10, quando Pedro foi pregar para Cornélio, Pedro também ficou surpreso, porque Jesus falou assim, Pedro, vai lá pregar para Cornélio, romano. Pedro falou assim, nunca comi coisa imunda. Veio um lençol com um monte de bicho assim, e Jesus falou assim, mata e come, Pedro. Não como coisa imunda. Não torneis imunda o que o Senhor santificou, Pedro. Aí Pedro acordou, chegou um emissário, escuta, um Cornélio lá pediram você ir lá falar de Deus, falar alguma coisa para eles. Aí, o que foi que Pedro falou assim que ele chegou lá? Sei que Deus não faz acepção de pessoas, diferente do Deus de Israel, que faz acepção. Deuteronômio, capítulo 7, abra lá. É forte, é forte. Aí, vamos embora, isso não tem mais volta. Ai, vamos lá. Eu tô bonzinho hoje, hein? Estou acabando, irmãos. Deuteronômio capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus, quando eu falo que Senhor, esse Senhor é Jeová. Senhor, no Velho Testamento pode ser Jeová, ou Yahvé, que é a mesma coisa que Jeová, ou Adonai, aí já é diferente. Adonai é o Espírito de Cristo. Disse Jeová ao meu Adonai, Salmo 110, 1. É quando Davi falou, disse Jeová para o meu Adonai. Havia uma conversa ali. Não tem nexo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Pera aí. Sou debilóide agora? Eu estou falando comigo mesmo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Pera aí. Não. Disse Jeová, Senhor Jeová, ao meu Adonai. Aquele que no fundo do coração era o Deus de Davi. O Adonai. O Pai. Então Davi tinha um coração segundo Jeová, porque era guerreiro. Mas era um coração amoroso que nem Adonai. Então ele é coração de guerreiro. Porque Davi lutou as guerras de Jeová, mas Davi também tinha um coração amoroso do Pai, por isso que ele vai estar lá em cima com a gente. Jesus era filho de Davi segundo a carne, para salvar Israel, mas de repente pela ressurreição se tornou Deus de todos os povos. Acabou, mas vou chegar lá. Vou provar primeiro que Jeová não salva qualquer um, só Israel. Verso 1, quando o Senhor teu Deus tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas das nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Olha o Espírito de Jeová, mata. Tem gente que chega para mim e fala assim, doutor Lenilton,
Se esse é o pai de Jesus, tá ruim, hein? Mata todo mundo, depois fala que é amor, lá em 1 João capítulo 4, verso 7, Deus é amor, puro amor. E mais, Tiago 1 diz que Deus é o mesmo, dele só parte o bem, toda boa dádiva, todo dom perfeito, parte do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1,17, ué, não é o mesmo, porque aqui é só ira, olha aqui, ó. Totalmente disso. Não farás com ela conserto, nem delas terás piedade. Olha aqui, ó. Não tenha piedade. Então é outro espírito. Aí você fala, peraí, Jesus não era filho de Davi para vir salvar Israel? Sim. Romanos, capítulo 1. Tudo na cabeça. Verso 3. Abra lá. Vocês têm que guardar isso. Não é um texto. É a Bíblia. Romanos 1, 3. Ah, mas por que não falou isso? Porque a Igreja Católica fechou os olhos de todo mundo na Idade Média e nem Lutero teve os olhos abertos. Totalmente. Ele teve uma parte da verdade. Primeiro concerto. Primeira reforma. 1517. Segunda reforma. 2017. Para frente. Está na hora de mudar tudo. Estamos tendo a segunda reforma da Igreja. Romanos 1, 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então Jesus é o filho de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, segundo a carne, filho de Davi, segundo o Espírito Santo, filho de Deus, declarado filho de Deus pela ressurreição. Este é outro. Então, Jesus da ressurreição é outro. 2 Coríntios, capítulo 5, completa esse termo. Abra lá, estou acabando. Sei lá se estou acabando, tá bem? Não interessa isso. Vocês estão assistindo e estão gostando. 2 Coríntios, capítulo 5, olha aqui, ó, verso 16. Olha que lindo esse texto, Alessandro e Rubens. Vocês estão entendendo a coisa. Olha aqui, ó. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Aqui, ó. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, quer o Cristo de Jeová, quer o Cristo de Israel, quer o Cristo que devia matar as nações, quer o Cristo que João Batista falou, não é esse que nós esperávamos, mudou. De repente, embora tenhamos conhecido esse Cristo, olha aqui, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Mudou. Jesus se tornou o Rei dos Reis. Quando em Mateus capítulo 11, João Batista da prisão fala assim para os discípulos, vai lá falar com Jesus e pergunta para ele se é ele mesmo ou esperamos outros. Porque não está batendo a profecia. A profecia era que ele havia se assentar no trono e assumir Israel e vencer os romanos, os gregos e todas as nações. Aí João Batista estava esperando a resposta. Jesus falou assim para os discípulos, escuta, vai para João Batista e diz o seguinte, os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam, aos pobres é anunciado o reino de Deus e bem-aventurado os que não se escandalizarem em mim. Como dizer, fala para João, não se escandalizar, eu sou o verdadeiro Deus. Aí ele falou assim, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Quem fostes ver? Um homem? Sim, eu digo que muito mais que o homem, Jesus falou. Porque dos nascidos de mulher, não existe nenhum maior que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Porque ele falou assim, será que é esse aí? Ou tenho que esperar aquele que vem com vara de ferro? Não está batendo. Jesus falou, escuta aqui, vai ser degolado, porque o cabeça sou eu. O cabeça é Jesus. Forte não. Pastor, quanta força, que palavra dura. Só faltava o senhor falar que Salomão virou macumbeiro. Virou. Final da vida, Salomão se desviou. Forte não? Quanta decepção e quanta novidade. Quanta coisa nova. E eu não consegui acabar o negócio de Jeová da semana passada. Lembra que eu ia falar para vocês? Olha só o que Jeová fez quando ele foi ofendido pelo povo de Israel. Números 14, abra lá. Números 11, vai. Vamos ler o 14 mesmo, vai. Número 14, no 32. Olha aqui, ó.
Aqui, ó. Olha aqui, verso 11. Números 14, 11. Números 14, 11. Olha aqui, ó. Disse Jeová a Moisés: até quando me provocará esse povo? Sabe qual era a provocação deles? Quero água. Quero comida. Não aguento mais. Está demais o sol na cabeça. Está demais. Quero água. A murmuração era essa. Hoje você perde um Uber e já fica nervoso. Chega lá no Pão de Açúcar para fazer uma compra, não perdia a oferta. Que droga! Oh, Jesus! Você não me ama, Jesus? Essa é a murmuração de hoje. Naquela época, eu quero água. Aí Jeová falou assim: até quando me provocará esse povo? Verso 11. E até quando me não crerão todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência eu ferirei. Olha só. O rejeitarei e farei de ti, Moisés, povo maior e mais forte do que este. Moisés, eu vou matar todo mundo e vou te pegar. Só você vai ficar comigo. Vou matar todo mundo. 3 milhões. Fora crianças e mulheres. Esse é o Pai de Jesus? Cadê a paciência? Cadê a longanimidade? Cadê a benignidade? Cadê o amor, mansidão? Cadê? Aí disse Moisés a Jeová: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles, e dirão os moradores dessa terra que ouviram que tu, ó Senhor, que estás no meio desse povo, que face a face o Senhor lhes apareces. Olha aqui, ó. Que tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. E se matares este povo como a um homem só, as nações, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e de milhares, que ocupado não tem por inocente. Aí Moisés começou a trabalhar com a psicologia. Moisés era coach. Moisés era assim com o Tiago Brunet. Moisés falou: Jeová, vai destruir o povo. Os egípcios vão tirar sarro teu. Você não conseguiu pôr o povo lá na terra, agora você matou a turma aqui. Vão blasfemar do teu nome. Aí ele falou: bom, por causa do meu santo nome, não vou destruir, você tem razão. Conversando face a face. Forte, não? Vai falar isso com um assembleano típico? Vão me matar. Ainda bem que vocês estão assim, meio calabresa, meio mussarela. Olha aqui, verso 20. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. É incrível. Mas tem uma coisa, verso 32. Portanto, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Ele não perdoou a turma. Embora ele falou: não vou matar, mas ele falou: ninguém vai entrar lá. Todo mundo morreu, só Caleb e Josué entraram. Nem Moisés, coitado. Acho que ele pensou bem e falou: Jeová, pensou assim: poxa, Moisés pisou na bola, ficou me convencendo, também não vai entrar também. Não vai entrar na terra. Não entrou, vai morrer aqui, pronto. Ele ficou com gosto, deixa eu pelo menos ver, tá lá, agora morre. Pronto. Não, me perdoa. Se é o Pai de Jesus. Não, o Pai de Jesus é outro. O Pai de Jesus diz o seguinte, né? Ninguém tem maior amor que esse que dar a sua vida pelos seus amigos. Outro espírito. O Filho do Homem veio salvar as almas e não destruí-las. Deixai isso. Amém? Então, irmãos, é tanta coisa. Olha, aquele negócio de pessoas aleijadas, Deuteronômio 23, eu tinha anotado aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Deuteronômio 23. Olha só essa, hein? Verso 1. Os quebrados de quebradura. Então, a pessoa que quebrou a perna, acabou. Ó. Os quebrados de quebradura, ou castrado, esse então, coitado, ou castrado, não entrará, se tivesse câncer genital, acabou. Sabe que existe um câncer genital que tem que amputar tudo, né? Esse aí acabou, vai para o inferno. Para Jeová, olha aqui, ó. Ou não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Bastardo, não tem pai, não entra. Que culpa ele tem? Se o pai fugiu, não entra. Nem ainda a sua 10ª geração, que culpa tem as crianças? Me fala! E como é que os crentes defendem isso aqui como Pai de Jesus?
Ou eu estou ficando louco, ou a igreja está errada. A teologia, não vocês, a teologia. Olha aqui, ó. Bom, até que eu não sou nem convidado para dar aula de teologia mais, né? Glórias! Estou livre. Olha lá. Nenhuma amonita, ouve essa aqui, ó. Verso 3, nenhuma amonita ou moabita entraram na congregação do Senhor. Acabou, estão fora. Nós somos seres humanos, Jesus ama. Sinto muito. Não é judeu? Acabou. Está aqui, ó. Nem ainda a sua 10ª geração entraram na congregação do Senhor, eternamente. Porquanto não saíram com pão e água, recebemos no caminho, quando saís do Egito, ele é vingativo. Jeová é vingativo, ele não esquece. Ele vai, olho por olho, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Mas o Pai não mandou matar a turma lá? Não. Você pensa que era o Pai. Você foi ensinado a isso. Você aprendeu na escola dominical e na escola sabatina. Escola sabatina. E ensina errado. Você. Não é. Não é o mesmo. Não pode ser. Por quê? Porque Deus é amor. Não tem ira. Salmo 7. Abra lá. Olha essa aqui, Rodolfo. Nossa, o Rodolfo não volta mais. Ainda bem que o pai dele é meu amigo. Salmo capítulo 7, verso 11. Deus é um juiz justo, o Deus de Israel. Um Deus que se ira todos os dias. Todo dia fica nervoso. Todo dia, rapaz. Não tem conversa. É. Agora, o pai de Jesus não. Olha que Jesus fala em Lucas, capítulo 14, verso 21, naquela parábola, né? A parábola da grande ceia, no verso 21. Olha, e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao Senhor, porque o pessoal não queria entrar na ceia. Aí Jesus, o Senhor diz assim, então o pai de família, que é o pai de Jesus, indignado, disse ao seu servo, sai depressa, pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Coisa linda, outro espírito no Novo Testamento. Percebeu? O que era proibido no Velho agora mudou no Novo, por isso que o Velho foi abolido. Está claro aqui. Interessante isso. O Pai aceita. Né? Em Mateus 9, diz assim, não precisam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Jesus veio para os doentes, para os pobres, para os aleijados, para os coitados desse mundo, para os que não são nada. Entendeu? Para esse Jesus veio. Jesus veio levantar um povo para herdar a eternidade. Não é pouca coisa. Então nós decidimos nessa vida onde passaremos a eternidade. Não vale a pena lutar por nada aqui. O que Jesus fala é, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos desejarão entrar e não conseguirão. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. O homem rico falou, Senhor, o que eu faço para entrar na vida eterna? Era homem de Deus, de Jeová. Aí Jesus falou assim, Jesus brincando com ele, jogou com ele, né? Guarda os mandamentos. Aí ele falou, quais? Não, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo, como a ti mesmo, e essas coisas todas que você sabe. Aí ele riu e falou, isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Como dizer, o que eu tenho, Deus me deu, por isso que ele é rico. Porque quando se cumpre a lei, o judeu que é rico, é porque ele cumpre a lei, Jeová presenteava ele. Aqui na igreja também. Quanto mais dízimo você dá, mais você fica rico. Tem gente que não tem dinheiro para pagar o dízimo porque não tem dinheiro para comprar a carne. Ou ele paga a carne ou paga o dízimo. Não estou dizendo para você não dar o dízimo. Mas estou dizendo que tem gente que às vezes não dá o dízimo no mês e fala para mim, pastor, será que eu vou para o inferno? Eu falo, não. Vai comer sua carninha esse mês. Mês que vem você dá. Não se condene. Tem gente que ganha muito e dá só 10. Fazendo
Eu estou fazendo o que manda a lei. E por Jeová está justificado. Porque para Jeová é 10%. Mas Jesus não. Para Jesus é o seguinte: vai, ô mocinho rico, você quer ser perfeito? Você tem feito isso tudo desde pequeno? Você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Aí o mocinho rico olhou para Jesus, viu a ele com aquela tropa toda. Peraí, esse cara vem falar para eu vender tudo, mas que eu sigo a lei. Estou fora. Foi embora. Aí Jesus falou: difícil, rico. E rico também, não só rico no dinheiro, rico do quê? Da religiosidade. Porque eu sigo a minha religião. Não, porque eu sou. Tem pastor agora mandando pôr um chip, sabia? Que não é bem assim o chip. Não vou nem falar quem é, porque são amigos aqui dos nossos pastores. Eu sei quem é. Você já sabe. Pode pôr um chip, não é bem assim. Eu não arriscaria. Pastor Lenilton não arrisca. Porque a Bíblia tem que se cumprir literalmente, figuradamente e espiritualmente. E o literal é literal. O chip é de Satanás no corpo. Já é de Satanás o espírito de riqueza que está no mundo hoje. Já é de Satanás o espírito na testa que está no mundo hoje, que é o querer ser. Já é de Satanás o sexo livre que está hoje no mundo, até na igreja. Porque na igreja é assim. Não, pastor, não é bem assim. Na nossa época, todos os jovens fazem. Todos os jovens fazem, até o filho do pastor, não aqui, lógico, mas por aí já casou grávida, não sei o que e tal. Só que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Forte, não? A palavra vai contra tudo que vocês ouvem. Mas uma coisa eu digo: se você seguir o que eu falo aqui, sabe onde você vai parar? No céu. Ainda que você não queira. Flavinha, você, né? Ainda que você não queira, se você ouvir o que eu estou te falando, você vai para o céu. Entendi. Por quê, pastor? Porque Jesus falou assim: vinde a mim, né? Porque tive fome, desse me comer, tive sede, desse beber, tive não me vestisse. Aí o pessoal fala: quando eu fiz isso? Quando a mim me fizeste. Você é de Deus, não sabe, entra. E muitos, escuta, expulsamos o demônio em teu nome, em teu nome fizemos maravilha, Jesus, quer ver pôr para fora? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém, queridos? O que mais eu tenho que falar aqui para vocês? Tem tanta coisa, não consegui falar tudo, viu? Para acabar. Olha, bom, que Jeová é contra o seu povo, vocês sabem. Essa eu vou ter que ler para vocês. Olha essa aqui, Rodolfo, antes de você ir embora. Você não vai dormir à noite. A Ludmila menos ainda. Ezequiel capítulo 5, abra lá. Ezequiel capítulo 5. Nossa, aqui, meu Deus, essa é muito boa. Verso 8, Ezequiel 5:8. Com isso a gente encerra. Por isso, assim diz o Senhor Jeová, verso 8: eis que eu, sim, eu mesmo, estou contra ti, contra o povo de Israel, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Pior é que Israel é que nem aqueles pais que batem a criança. Sabe quando o pai bate na criança na frente dos vizinhos? Quando eu era pequeno, eu apanhava do meu pai, mas me pedia qualquer coisa, menos apanhar na frente dos outros. Lembra aqueles pais que batem na frente dos outros? Pois Jeová é assim. Olha o que ele diz aqui, ó. Aqui, ó. Executarei juízo no meio de ti, ante os olhos das nações. Verso 9. E farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as suas abominações. Portanto, os pais devorarão os seus filhos. Olha o que Jeová mandou fazer, irmãos, queridos, santos. Olha aqui, Juninho, você que é crente há tanto tempo. Os pais devorarão seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão seus pais. E aconteceu. E executarei em ti juízos, espalharei todo o remanescente a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová. Verso 11 de Ezequiel 5. Você está lendo, Érica? E vocês às vezes não querem que eu pregue isso. A minha mulher nem está aqui, ela está viajando, tomara que não esteja assistindo. Ela fala: para com falar isso, fala só de o amor de Jesus. Eu sei, mas o amor se contrapõe a isso aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho te não perdoará, nem também te terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste,
e se consumirá a fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembaiarei atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira. Ai, como Jeová adora se ficar irado. Olha aqui, ó. A minha ira se cumprirá e satisfarei neles o meu furor. E me consolarei, e saberão que eu sou o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Velho Testamento só fala furor, ira, vingança, briga. Fé, uma vez. Amor, nem sei onde tem. Não, mas não pode falar, porque a igreja está estabelecida sobre Jeová como Deus absoluto, pensando que Ele é o Pai de Jesus. Estou disposto a qualquer um que tenha dúvida no assunto, que precisa abrir os olhos, porque é pecado falar que Jesus é filho de Jeová. É pecado colocar um Deus maravilhoso como Cristo, como filho do Deus de Israel, que mata e faz filhos comer os pais e pais comer os filhos. Eu, sinceridade, com a cobertura de Cristo, estou contra os que pensam assim, porque está errado. Amém? Amém? E aí, pastor, você vai aguentar até quando? Enquanto tiver saúde. Quem sabe Deus levante outros que não se acovardem de pregar a verdade. Porque uns pregam social, outros pregam casamento, que nem o Paulo Cláudio Duarte, que eu amo, aquele irmão querido. Outros pregam para crianças, eu prego a verdade. Não consigo pregar outra coisa, certo, Rodolfo? Você me conhece há anos já, né? Ele já me conhece há 20 anos. Eu mudei, Rodolfo. Pronto. Mudei, Sérgio. Pronto. Que Deus abençoe você. A semana que vem algum tema novo. Vamos fugir um pouco desse assunto. Quem sabe alguma coisa mais leve, para a digestão ser melhor. Deus abençoe. Na paz. Palmas para Jesus.